Irmãs, nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. Neste tempo nós somos chamados por Deus de forma especial para sermos discípulos de Jesus, andarmos com o Mestre, aprender os pensamentos do Mestre, aprender a forma de viver de Jesus, aprender os sentimentos do coração de Jesus. Nós somos chamados a viver e a segui-lo sendo discípulos. A liturgia de hoje ela fala justamente sobre esta realidade. Deus que nos chama, nos capacita e nos manda evangelizar, nos manda levar a boa nova. A primeira leitura de hoje é do profeta Amós. O profeta Amós, ele viveu no século VIII antes de Cristo. Ele nasceu numa pequena cidade chamada Técoa, que fica mais perto de Belém do que de Jerusalém, fica mais próximo à cidade de Belém. Ele era um camponês, um homem do campo, um pastor de ovelhas, cuidava dos seus animais, plantava, o que era possível ali naquela região desértica, e também colhia sicômoros. Sicômoros é uma espécie de figo que eles fazem vários tipos de alimentações com este figo. Vivia uma vida tranquila, amava a Deus, era fiel a Deus, e de repente Deus o chamou para ser profeta. Amós, vá profetizar na minha casa, na casa de Israel. Era uma época bastante difícil. Quem estava no poder era o rei Josias, no reinado de Jerusalém. O rei Josias, um homem extremamente infiel a Deus, um homem completamente dado ao prazer e à miséria, de uma forma geral. E o profeta Amós foi até a casa do rei dizer que Deus ia castigar o povo por causa do rei. Quando o profeta chega na cidade de Jerusalém, o sacerdote, de Betel, o sacerdote do rei, vai até o profeta e diz: cala a tua boca, some daqui, vá profetizar em outro lugar, ninguém quer escutar as suas profecias, se manda daqui. E ele, com muita coragem, disse negativo. Eu não sou profeta, não estudei na escola de profeta, porque existiam as escolas de profetas. Eu não estudei em escola de profeta nenhuma. Foi Deus que me mandou profetizar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem e eu vou ficar aqui, eu vou profetizar. O profeta Amós, ele era tão corajoso que ele chamava as mulheres da corte, que eram mulheres dadas às festas, as bebedeiras, as roupas, aquela coisa toda, suntuosidade. Ele chamava as mulheres de vacas de Baçã. Elas são vacas gordas que estão sendo preparadas para o dia da matança, de tão corajoso que ele era, o profeta Amós. Chamado por Deus para advertir a casa de Israel. Cuidado, porque se você não mudar de vida, não se converter, você vai ser destruída. Israel não escuta, o rei não escuta, e eles acabam sendo então levados, deportados, algum tempo depois, para o exílio da Babilônia, o período mais terrível do povo de Deus. Ou seja, Deus chamando um homem para preparar e para deixar o seu povo alerta. No Evangelho também nós encontramos o caso mais excelente de vocação. Jesus que chama os 12 apóstolos. Chama os 12 apóstolos e os envia. Envia os apóstolos dando regras bastante claras o que é que eles têm que fazer. Primeira coisa, eles devem pregar primeiro a casa de Israel. Assim como o profeta Amós pregou a casa de Israel, os apóstolos primeiros devem pregar aos judeus. Levem a mensagem de Deus aos judeus, eles precisam se converter. Mas para que o seu ministério, a sua pregação, a sua profecia, ela seja eficaz, você precisa fazer aquilo que eu faço. Não adianta só falar bonito, não adianta pregar bonito se você não vive como Jesus viveu. Então as instruções, elas são claras.
Não leve cajado, leve apenas um cajado. Não leve pão, não leve sacola, não leve dinheiro, não leve roupa, não leve nada. Seja pobre. Confie na providência e na misericórdia de Deus. Pregue com muita clareza e também não fique passando a mão na cabeça de ninguém. Vá lá pregar numa cidade. A cidade quer te escutar? Muito bem, entra na cidade, come o que eles te oferecerem, dorme onde eles oferecerem para dormir. Mas se não quiser escutar, bate a sandália, joga até o pó ali como testemunho contra eles e vai embora. E depois os apóstolos vão, os 12 apóstolos, fazem exatamente como ele falou, dizendo a eles para se converterem, e expulsaram os demônios, entraram num confronto contra o diabo, e voltaram de lá exultantes, né? No final desse evangelho, não está aqui lido hoje, mas diz assim que quando os apóstolos voltaram da sua primeira missão, dizendo: Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos tudo que o Senhor falou, Jesus exultou de alegria e fez uma grande oração, dizendo: Pai do céu, eu te louvo, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e pequeninos, e escondeu as coisas dos sábios e revelou aos pequeninos, que são os seus apóstolos. Nós também somos chamados, todos, nós padres, somos chamados a evangelizar, dando testemunho na nossa vida, testemunho de pobreza, de desapego, testemunho de disponibilidade, de caridade, de tempo para Jesus, de tempo para rezar, para escutar o Senhor. E também, muitas vezes, nós vamos enfrentar o demônio, as tentações e uma série de coisas que nós vivemos como padres. Mas todo mundo é chamado também a pregar o Evangelho. O pai é chamado a pregar o Evangelho aos seus filhos. As mães são chamadas a pregar também o Evangelho aos seus filhos. Mas, infelizmente, a maioria de nós não quer fazer isso, não quer essa missão. A gente escuta até algumas pessoas dizendo assim: eu não sou santa, não quero ser santo, né? Eu não quero ser santa, então não venha me tomar por santo. Eu faço a minha obrigação. E às vezes, ao invés de se chamar pregado, é chamado a pregar o Evangelho, a ser pregador do Evangelho, a maioria das pessoas se sentem chamadas ao mundo. Geralmente é assim. Uns acham assim: não, eu fui chamado por Deus para ser um grande empresário, né? Eu vou aumentar as minhas empresas, as minhas riquezas, a minha frota de carro, a minha casa, eu serei um grande empresário. Agora, no nosso mundo moderno, né, tem as pessoas que são coaching, né? Eu vou falar para as pessoas o que elas têm que fazer, o poder da mente, de organização, de não sei o quê. Eles têm um termo específico, né? As crenças que precisam ser mudadas dentro da cabeça, as crenças antigas têm que ser quebradas, não sei o que, ele tem que ser um espetáculo, ele tem que ser maravilhoso, ele tem que ser não sei o que, não, eu tenho que ser o grande vendedor, eu tenho que ser o grande professor, eu tenho que ser o grande médico, o grande não sei o que, tem que ser tudo para o mundo. Mas vejam, qual foi a vocação para a qual nós fomos chamados? São Paulo escreveu aqui de forma tão bonita na carta aos Efésios. Ele disse assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Foi para isso que nós fomos chamados. E é para isso que nós somos formados e enviados, para ensinar as pessoas a irem para o céu. Grande exemplo, a mãe de Santa Teresinha, a mãe e o pai, né? O pai pegou as 5 filhas, sentava-se com ela. O São Luís Martin, ele era tão duro com as filhas, né? Na sua forma de educar, que Teresinha, sapequinha, ela era mais novinha, né? 4 anos mais nova do que Celina. Rosadinha, cabelos encaracolados e loiros, esperta, extremamente esperta, uma menina já fora dos padrões de beleza, de inteligência, uma menina sobre-humana.
e quando alguém ia elogiar a filha, ele fazia assim: não elogia minha filha. Ué, por que o Senhor não quer que elogie? Porque se ela for elogiada na terra, ela perderá as glórias do céu. Ela tem que aprender as coisas do céu. E ensinou isso até o fim. E as filhas aprenderam isso até o final. Elas sabiam desde o princípio para onde elas foram criadas e para quem elas foram chamadas. Quando ela fez ainda menina, né, a irmã mais velha dela, a mãe já tinha morrido, a irmã mais velha ensinando ela a fazer bolo, ela fez um primeiro bolo toda feliz, assou o bolo, colocou o bolo em cima da mesa no frio, né, lá na França, pôs o bolo murchou. Ela ficou olhando o bolo murchando, quando ele murchou, ficou feio, ela disse: agora eu entendi. Tudo nesse mundo passa, só Deus é eterno, e por isso eu escolho Deus. E assim como Santa Teresa d'Ávila dizia, com uma determinada determinação, eles se determinaram por Deus. E é assim que nós somos chamados hoje também. Nós fomos escolhidos, abençoados com a graça do Espírito Santo para a nossa união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que as montanhas fossem criadas, nós já fomos feitos para Deus. Ele já tinha pensado em nós. Ele nos predestinou para sermos seus filhos, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória, a graça que Ele nos acumulou em Cristo, seu bem-amado. Então hoje todos nós somos chamados para o céu. Este mundo, viva bem este mundo. É preciso viver bem, é preciso trabalhar, é preciso ser honesto, é preciso aproveitar os momentos felizes, as festas que nós podemos com justiça e com bondade participar, dos momentos de diversão, de passeio. Aproveite a sua família, aproveite seus filhos, aproveite seus amigos, seu esposo, seus pais, aproveite tudo isso, mas não se iluda. Você não foi feito para este mundo, foi feito para o céu. E se a gente não aprender isso agora, depois da morte vai ser tarde.